Olá, meu nome é Welson, é um prazer estar com você em nosso trabalho, O Mundo das Coisas e Eu. Hoje, do mundo das coisas, nós iremos falar sobre enfermidades. Antes de começar o nosso tema, pedimos a você que se inscreva em nosso canal, dê um like, compartilhe esse trabalho e desde já agradecemos. Para nós entrar no nosso assunto, nós vamos ler as Escrituras em Isaías 53, verso 4 e 5, que diz assim: Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É o que diz a palavra do Senhor pelas Escrituras. O porquê desta palavra, há enfermidades? Né? Por que nós queremos falar sobre este versículo e este assunto? O porquê tem pessoas na televisão, na internet, enganando pessoas, lendo esse versículo, enganando as pessoas com curas mentirosas, com coisas que não sucedem à realidade. Muitas vezes pagam-se até mesmo para poder essas pessoas aí traem outras pessoas para que essas pessoas venham mentir que houve uma cura. A cura é uma coisa rara. O Senhor Deus pode curar? Ele pode, ele tem poder, ele é poderoso para curar enfermidade, qualquer tipo, nível de enfermidade que for. O nosso Deus foi que criou o corpo, logo ele tem, sim, poder para curar. O Senhor Jesus, no princípio, quando ele curou, ele precisaria manifestar a cura, o poder do Senhor Deus na sua vida, para nos anunciar o seu Pai, o nosso Deus, Criador do céu, da terra e do mar. Então era necessário, vamos lá, se o Senhor Jesus não tivesse usado o poder da cura para manifestar o reino do Senhor Deus, o poder que tem o Senhor Deus sobre o corpo e sobre todas as coisas, o Senhor Jesus seria mais um profeta, porque nem todos os profetas nas Escrituras curaram enfermidades. Logo, o Senhor Jesus ia ser um profeta comum. Ele seria um profeta igual os outros profetas, porque os outros profetas foram profetas comuns, sendo usados no sobrenatural do Senhor Deus, para que manifestava através dos profetas do Senhor Deus a cura e fazia, mas não era todos e não era constantemente e não era um comércio de cura, isso não existia. Se você for olhar nas escrituras, na história do povo de Israel, as enfermidades sempre atuou como atua em nossos tempos, na nação de Israel e em qualquer nação, as enfermidades curavam. E eles tinham profeta. O negócio a responsabilidade dos profetas era anunciar o reino do Senhor Deus para conhecimento da nação de Israel. Nem era para gentios. Não se pregava o evangelho, as escrituras, a Torá, para quem? Para gentios não se pregava. Foi dado para um povo, uma família, que vem de Abraão, esta família que tornou uma nação depois, lá na frente, através de Jacó e Israel, o que ela vai tornar uma nação. Mas o que nós vemos aqui é que o que acontece é o seguinte, que as escrituras foi dado para eles no princípio. Nós estávamos, que vamos estar aqui no livro de Isaías, de Daniel, como por futuro. É tanto que o Senhor Jesus pregou para todas as pessoas que morreram antes do dilúvio e todas as pessoas que não ouviram as escrituras, gentios principalmente. O porquê? Porque todos têm que ouvir a palavra do Senhor, nosso Deus. Então, não havia essa necessidade, essa preocupação. O povo de Israel sempre sofreu enfermidade, né? O povo de Israel sempre sofreu enfermidade de qualquer outra nação no mundo. Então, o que acontecendo? A pregação da palavra do Senhor, da Torá, no Antigo Testamento, a intenção e esse trabalho do Senhor Deus era para conscientizar, conservar o povo na palavra dele em santidade, que santidade já falei em alguns vídeos, santidade não é
Não é nada disso. Santidade, o que é? Separado dos comportamentos gentios, no caso dos judeus. Então, para conservar o povo em santidade, para que o Senhor Jesus, o nosso Messias verdadeiro, que está à direita do Senhor Deus agora, o que acontece? Viesse fazer o quê? Viesse nascer numa nação e em um lar santo, separado do povo gentil, que era tido como o quê? Um povo imundo. Muito bem. Então, o Senhor Jesus, ele não poderia ser um profeta, o Filho do Senhor Deus, o que um comum. Ele precisaria mostrar, acima de todos os profetas que passaram, o poder do Senhor Deus, o reino do Senhor Deus, sobre a sua vida. E para isso, ele utilizou o quê? Para atrair as pessoas e chamar a atenção para a vida dele, para quem era ele fez o quê? Curas, curando as enfermidades, ressuscitando, expulsando os demônios, andando sobre as águas dos mares, e assim sucessivamente. Então, através disso, das curas que ele fez, foi manifesto ao quê? O poder do Senhor Deus, através da vida do Senhor Jesus. Então, esse negócio que esses caras aí ficam pagando ali, você acha que o Senhor Deus vai me dar, o Senhor Deus sabe a minha fraqueza, você acha que ele vai me dar o poder de eu curar mesmo, mas curar, chegar para um defunto, levantar? Ele não vai me dar porque ele sabe que eu não tenho capacidade, porque eu posso me corromper. Eu posso achar que acontece que foi eu que curei. E daqui a pouco acontece, vira um monstro querendo ser Deus e etc, etc. O Senhor não dá. Não vem com conversa fiada que não é assim, não. Não é todo mundo que tem dor de cura e é raramente a dor de cura. Não é bem assim. Agora, curar, o Senhor Deus cura. Né? O Senhor Deus sempre curou e cura e tem poder para curar. Mas a finalidade das Escrituras, o Evangelho, não está em curar a enfermidade, dar pompo. Não, Senhor, não tem nada disso. Aqui é o reino do Senhor para a vida eterna. Logo, esses homens que andam nas Escrituras, nas TVs aí, principalmente uma TV bandeirante aí, o que acontece? Esse camarada aí, o que acontece? É um irresponsável. Nós vimos lá mais de 5 vezes ele usando a mesma pessoa como cura. Isso é um cara que vai pagar na eternidade, enganando as pessoas, pegando pessoas simples e humildes para quê? Para poder enganar dizendo que cura. Até pagar para essas pessoas eles pagam. Eu já vi com os meus olhos em algum trabalho por aí afora, eu já vi diretamente. A pessoa pregava lá de cura e aquelas pessoas simples e humildes iam para frente. Passava outra, 2 semanas, a pessoa via aquela mesma pessoa vir pregar, ou outra pessoa vir pregar, quem está enfermo vem para frente. Aquelas mesmas pessoas, simples e humildes, sem ter entendimento, ia para frente, enfermo de novo. Então o que é isso? Né? Isso é engano, isso é engano. O negócio do Senhor Deus aqui e do Senhor Jesus é vida eterna. Então nós vamos decorrer as escrituras que eu acabei de ler para nós termos o entendimento do que se fala esta palavra. Muito bem. No capítulo 4, da parte A, diz assim a palavra do Senhor: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Já vi pregadores, pastores pregando, pessoas pregando. O Senhor cura a sua enfermidade, o Senhor vai te curar, o Senhor vai fazer você andar, vai te curar, tirar sua enfermidade do câncer, pegando dinheiro de pessoas por aí afora, e etc. Pessoas simples que não têm entendimento das Escrituras. Por isso que eu sempre vou falar no meu trabalho, examinai as Escrituras, capítulo 5 de Mateus, capítulo 5 de João, e verso 39. Examinai as Escrituras, porque são elas que fazem o quê? Testifica do Senhor Jesus e revela a vida eterna. Às vezes que a finalidade das Escrituras é isso. E por não ler as Escrituras, estes homens irresponsáveis que estão por aí, não é pouco, são muitos. Meu amigo, a cura que o Senhor Deus fala não é essa cura que eles andam do corpo aí. Tudo bem? Vamos lá. Então verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Já falei em algum trabalho e vou repetir. Nós temos 2 corpos. Nós temos o corpo físico e temos o corpo, o espírito. Pois, afinal de contas, eu estou aqui dentro, representando o quê? Como vida, nas atividades, fazendo o quê? O meu espírito em atividade, comandando o meu corpo para que ele faça o que eu tenho vontade e desejo que ele faça. Logo, o que acontece? Nós temos duas vidas, o corpo físico e o nosso espírito.
Quando nós vamos para Gênesis, capítulo 3, então foram abertos, capítulo 3, verso 7 em diante. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E colheram folha de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passava ao jardim na viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores. O que nós vemos aqui? Vamos lá. Adão e Eva tinham uma vida saudável, psicologicamente e espiritualmente, que eles viviam. Então eles não tinham enfermidade de maldade, de malícia, inveja, ciúme, roubar, prostituir, fazer maldade, ser malicioso. Eles não tinham, a mente deles era uma mente saudável. Eles não tinham estas enfermidades. Então eles tinham uma mente saudável. Na viração do dia, o que acontecia? Eles tinham uma alegria de servir, de conversar com seu Deus, porque ainda então sua mente estava o quê? Saudável. Não existia impureza, não existia maldade. Então logo eles tinham a liberdade, a consciência o levava a entender que estava na hora de ir conversar e cultuar ao Senhor Deus. Logo eles vão comer do fruto, pecam. Começa agora a haver um choque mental, psicológico na mente deles, e eles, a consciência vai falar, vocês não têm condições de apresentar o Senhor Deus da maneira que vocês estão, porque agora você tá nu. E logo o que veio acontecer? O que foi que veio acontecer logo? Eles, pela consciência, entenderam que não tinha condições de apresentar-se ao Senhor Deus. O que vai acontecer? Eles pegaram folhas de árvore, colocaram nas suas partes íntimas e esconderam do Senhor e não foram cultuar e conversar com o seu Deus. O que foi que eles adquiriram aqui? Eles adquiriram uma enfermidade. Quando se está enfermo, não há possibilidade de atividades. Por quê? Porque há enfermidade. Aí o corpo a enfermidade tira a possibilidade do espírito levar o corpo para onde quer e fazer o que faz, porque há um abatimento no corpo físico e o espírito também é abatimento. Aqui o que aconteceu? Logo que eles adquiriram? Adquiriram uma enfermidade de comportamentos. E o comportamento deles deixaram eles em confusão a mente e não foram encontrar com seu Deus. Logo, o que acontece? Eles adquiriram uma enfermidade. Nisso que vai acontecer, depois saindo do Jardim do Éden, o que nós vemos é que a humanidade começou a aumentar ainda mais a enfermidade através da sua mente, de comportamentos de matar, roubar, destruir, trair, mentir, invejar e outras coisas. Isso são enfermidades que nós não tínhamos condições de tirar da nossa vida, dos nossos pensamentos, do nosso sentimento, porque nós ficamos enfermos através do vírus diabólico do diabo que foi aconselhar Eva a comer do fruto. Bom, e a humanidade passou séculos e séculos, e o que aconteceu até chegar ao Senhor Jesus, e o que acontece? O que nós vemos ali é que o Senhor Jesus é que vai trazer a palavra do Senhor Deus para fazer o quê? Para tirar a enfermidade que foi lançada no Jardim do Éden. E aí o que acontece? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O Senhor Jesus foi tido como uma pessoa, até filho de prostituta, ele foi os fariseus chamaram ele. Isso é uma enfermidade. Ele era um homem, foi e era um homem puro. Ele nunca cometeu pecado. Uma certa vez ele disse assim: quem dentre vós me convence de pecado? Ninguém entre que estava ali teve condições de fazer o quê? De condenar o Senhor Jesus em algum ato de comportamento que as escrituras o condenassem. Porque ele, o que acontece, é uma pessoa pura. Mas ele agora vai passar como maldito, como eu disse agora, chamaram ele de filho de prostituta, porque ele não nasceu de José, ele nasceu só de Maria. E quem não entende as escrituras não tem o Espírito do Senhor, o que faz é isso mesmo, é blasfemar. E aí o que vem acontecer? O que nós vamos observar? Que o Senhor Jesus ele vai tomando sobre ele todas as nossas maldades que ele não tinha, as maldades humanas caem sobre ele,
a humilhação cai sobre ele, e o que acontece? Ele está tomando as nossas enfermidades, as nossas maldades, né? E o que vai acontecer? Condenando ele, principalmente o povo judeu. A Escritura mostra, ele era judeu, era na nação judeu, né? Então começam a condenar ele, porque ele não tinha um perfil do desejo dele, que devia ser um homem poderoso, né? Um homem poderosamente rei, né? Para reinar Israel, e eles começam a tirar chacota do Senhor Jesus, né? E blasfemar dele, muitas e muitas vezes blasfemar, né? Lá, quando ele foi preso, o que aconteceu? Um dos centuriões foi lá e bateu na face do Senhor Jesus, dizendo: profetiza, ó Cristo, diz quem foi que te bateu. Então ele vem tomando essas enfermidades para que eu hoje, aleluia, glória a Deus, eu hoje, milhões e milhões na terra, estamos curados dessas enfermidades que a humanidade está, que é a maldade, a prostituição, a malignidade, o roubo, o crime, a droga, a bebida, a pedofilia e outros tipos de enfermidade que começa onde? Não começa no corpo, ele começa no espírito, na mentalidade, porque a mente da humanidade, ela está enferma, cheia de pecado. Então isto é a enfermidade. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Sobre ele caiu todas essas injúrias. Sobre ele caiu todas as injúrias, né? Lá na cruz, o que aconteceu? Aquele homem havia 2 salteadores, e Jesus, o Senhor Yeshua, o Senhor Jesus estava entre eles, e o que aconteceu? Um começou a blasfemar e dizer: ora, tu não és o Cristo. Olha lá, levando sobre ele as nossas iniquidades, né? Desça da cruz, salva a ti e a nós também. O que é isso? Maldade. Blasfêmia, querendo dizer que ele não era nada. Se ele fosse alguma coisa, ele não estaria passando o mesmo processo, sendo ele ladrão. Mas na cruz o Senhor Jesus vai tirar a enfermidade de alguém. O outro, porém, repreendeu o outro ladrão e diz: olha, cala a tua boca, porque tu não sabes o que faz. Nós estamos aqui pelo nosso merecimento, mas este nada fez. Então o que aconteceu? Ao respirar, disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu que Jesus, verdadeiramente, provavelmente ele andava entre as multidões e viu o comportamento de vida do Senhor Jesus, e na cruz ele reconhece que ele e o outro amigo dele estava realmente errado, porque vivia no pecado, enfermidade de comportamentos errados. E disse: mestre, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus vai dar para ele que na última hora da vida dele, ele passa a ter o quê? Uma consciência limpa. E nisso que vai acontecer, o Senhor Jesus disse o quê? Hoje tu estarás comigo no paraíso. O Senhor vai passar lá e deixar ele e vai para o Papai do céu, voltar ao reino do Senhor Deus. Então o que é que nós vemos aqui? Então ele tomou as nossas enfermidades. Não trata-se das enfermidades do corpo físico. Conheci uma irmã, Maria Luzia, uma irmã que quase família, posso dizer. Pode ser família. Ela pegou câncer. Uma mulher amorosa, uma mulher trabalhadora na igreja. Eu posso falar dela. Hoje, o filho dela, realmente nós temos até quase parente, porque ele é casado com a irmã da minha esposa. E o que acontece? Essa irmã pegou câncer. Você não via ela blasfemar, você vê ela nos cultos, viu? Fazendo a vontade do Senhor e não cabeça baixa, cabecinha raspada. Na última vez que eu vi ela, fiquei mais ou menos 30 minutos conversando, e ela falou: irmão Elcio, o que acontece? Eu não vejo a hora do Senhor Jesus me levar para descansar nos braços dele. Porque ela sabia. Ela não foi curada da enfermidade do corpo físico e já está no paraíso. Mas o que acontece? Ela foi curada dos comportamentos mundanos, que eu também conhecia ela no mundo, que eu era mundano juntamente com eles também, nós conhecia no mundo também antes. E o que acontecendo? Ela foi curada, a mente dela foi curada através de quem? Através do Senhor Jesus se humilhar diante dos homens, né? Apanhou muito, judiaram dele nas investigações para ser crucificado. Ele tomou nossas enfermidades, essas enfermidades, e não trata aqui da enfermidade, né? Verdadeiramente ele tomou sobre nós a enfermidade, homens mentindo, mentirosos. Não trata da cura do corpo, mas sim da cura do espírito, que é onde nós conjecturamos todos os nossos pensamentos para bem ou para o mal.
quando estou em Cristo, eu sou tentado a voltar a ser aquele homem. Eu rejeito porque eu busco ao Senhor. Não quero ser mais enfermo como o mundo está enfermo, com suas enfermidades. E aquele que está enfermo espiritual, que não aceita Jesus como Salvador, a Bíblia diz que quem crê será salvo e quem não crê será condenado. É as Escrituras que diz, porque acontece, ninguém vai entrar no céu com as enfermidades de comportamento mundanos e maligno. Não adianta eu ter fé em Deus, meu amigo. Você precisa conhecer o Senhor através das Escrituras para poder ser curado a sua vida, o seu comportamento e sua maneira de viver. E o Senhor vai te fazer. Então diz aqui, ele tomou sobre si a nossa enfermidade. O que ele tomou? Tomou todos esses comportamentos, levou todas a blasfêmias em meu lugar. E as nossas dores levou sobre si, as nossas dores, né, nossas tristezas, nossas angústias. Hoje o que acontece? Ele nos dá força, ele nos alegra, ele nos fortalece na tribulação, na angústia, na enfermidade, nos dá capacidade para compreender o momento, né? Então o que acontece? Diz aqui a parte C, reputamos por aflito, ele foi afligido através dos homens, dos judeus de Roma, do soldado de Roma, ele foi afligido. E nós, como somos afligidos, o Espírito Santo vem e nos refrigera, nos dará paz. Por causa de quê? Porque ele, o Senhor Yeshua, o nosso Senhor Yeshua, o Messias verdadeiro, o que acontece? Ele tomou sobre nós e agora está nos dando de volta essa consciência de maneira de viver, em uma saúde da maneira de comportamento em meu espírito para agradar os olhos do Senhor Deus, do Senhor Jesus, o Yeshua maravilhoso e o Espírito Santo. Ferido de Deus e oprimido. O Senhor Deus nos deu o Senhor Jesus para passar por tudo isso. No capítulo 12 de João, verso 25, já falei outra vez lá, e ele mostrou lá, passando que a alma dele estava perturbada. Mas ele disse, o que eu direi para meu pai? Pai, passa de mim. Não, ele falou, para isso eu vim. Então ele aqui, o que acontece? Ferido de Deus e oprimido. Ele foi oprimido, tudo por causa de nós, para que eu pudesse ter uma consciência hoje saudável de crer na vida eterna, de ter uma consciência do que é viver a vida, ter uma sabedoria para entender a minha própria vida e a vida que estará ao redor da minha vida. Então o sofrimento dele me deu saúde e hoje eu estou aqui feliz falando do Senhor Deus, que quer também dar para você, meu amigo. Que quer dar para você, meu amigo, a felicidade, a verdadeira felicidade é diante do Senhor, o nosso Deus, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, o capítulo, verso 5 e parte A. Mas ele foi ferido pelas minhas transgressões, as suas transgressões. Ele estava sofrendo ali por mim e por você, né? Vai ser anulado o sacrifício de cordeiro, porque no dia que o Senhor Jesus, ele morre, até hoje os judeus nunca mais conseguiram fazer o quê? Sacrifício de sangue de animais para poder ser perdoado o pecado. Por que isso acontece? Porque ele foi ferido pelas nossas transgressões. Entendeu? Nossas transgressões. Eu perdoei os meus pecados, todos os meus pecados que antigamente eu vivia no pecado. Hoje eu não peco mais, sou tentado a pecar, propenso a pecar, mas através de andar na vontade do Senhor, meditando nas Escrituras, me fortalecendo através do Espírito Santo, o que acontece? Eu não praticarei mais a iniquidade. Parte C do capítulo do verso 5. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, tá vendo? O castigo dele foi que me trouxe a paz. Olha, hoje eu sou um homem feliz e alegre. Por quê? Porque o castigo dele foi que me trouxe a paz. Porque através da morte dele, eu passei a saber que existiu alguém que morreu por mim para que me pudesse me tornar feliz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olha lá, ele morreu, foi castigado, mas hoje eu tenho paz interior. Eu não vivo uma religião. Eu sou católico, eu sou evangélico. Não. Eu, graças a Deus, através das Escrituras, creio na vida eterna e tenho paz. Quando chega as tribulações, as enfermidades do corpo físico, já passei 2 vezes lá no Covid e o infarto, tive lá 7 dias
Lá o Senhor Deus me usou para alegar as pessoas e fortalecer as pessoas, porque eu tenho o quê? Eu não sou mais enfermo, triste, abatido, igual encontrei uma pessoa lá no infarto onde eu estava lá, né? Todo abatido, triste, moribundo, né? Por quê? Porque ainda se encontra enfermo, a mente não compreende o reino do Senhor, nosso Deus. E pelas suas pisaduras, né? Pisaduras, né? Machucados, né? Ele, né? Por causa dele, fomos todos sarados. Todo aquele que aceitar Jesus como Salvador, ele vai ser sarado. A nossa mente vai ser sarada. Você vai ter uma vida, eu não estou falando para o evangélico religioso, eu estou falando para aquele que tem responsabilidade em representar as Escrituras e dizer que serve ao Senhor. Não estou falando para o mundo modismo, de religionismo, do católico ou evangélico. Estou falando a palavra do Senhor. E ele diz aqui, fomos sarados. Meu amigo, meu prezado ouvinte, você quer ser sarado? O Senhor Jesus te dá saúde para que você tenha uma mentalidade e um sentimento renovado em Cristo Jesus. Amém? E assim que o Senhor Jesus nos abençoe. Meu amigo, a enfermidade vai estar... Por que o crente, ou aquele que diz que serve ao Senhor, e aquele que não serve ao Senhor, tem enfermidade? Na mente de algumas pessoas, era para o crente não ser enfermo. Ora, já pensou se o crente não sofresse enfermidade, desemprego, tristeza, angústia e problema? Todo mundo na terra ia buscar o Senhor Deus por causa dessas coisas, né? Por causa desses bens, né? Materiais de vida, de conforto na terra. O Senhor Deus não, nós passamos na maneira de viver, comportamento, vida natural, igual a qualquer pessoa. O que nós somos diferente é na maneira de viver, porque nós somos sarados. Diz a palavra de Deus que Ele tomou sobre nós a enfermidade e hoje somos novas pessoas em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, meu prezado ouvinte. Venha, procure comprar umas escrituras, né, a palavra do Senhor, e leia as Escrituras. E você, meu irmão, não fique mais pregando aí, ele curou todas as enfermidades e vai curar. Não é bem assim. Precisamos ser responsáveis naquilo que nós pregamos. Ele tem poder de curar? Sim. Quando Ele quiser? Sim. Você acha que Deus, o Senhor Deus, os homens andam na televisão mentindo, que anda curando isso, aquilo, outro, sem curar coisa nenhuma? Você já imaginou se ele curasse de verdade e pudesse provar que era cura de verdade? Esse homem ia virar um demônio na terra, porque a Bíblia diz que até os demônios estremecem e crer também. Né? Então as Escrituras têm que ser compreendidas. O negócio nosso é vida eterna. Que o Senhor Deus abençoe e te dê compreensão do que é viver. Amém? Então, já desde já, eu termino dizendo, Ele tomou sobre as nossas enfermidades. Não é enfermidade. O Senhor Jesus não tomou minha enfermidade do corpo, tá entendendo? Para mim ter saúde na terra. Mentira! Ele tomou nossas enfermidades de comportamento errado sobre a sua vida, tendo acusado os homens em Roma e judeus, acusando ele, e ele morreu, e hoje eu estou aqui, curado, deixei todos os meus pecados, malícia, malignidade, todo tipo de pecado, e hoje eu estou aqui com saúde, porque ele tomou os meus pecados, as minhas enfermidades, e eu aqui louvo o Senhor. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, te dê vitória e te ajude. Compreender as Escrituras não está na sabedoria da teologia. Não tenho teologia, né? Não tenho bacharelado, não. Meu negócio é joelho e conversar com o Papai do Céu. Esta é a melhor teologia também. Então, que o Senhor Deus abençoe. Vamos orar. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, em nome do teu Filho amado, Senhor Yeshua, o Messias verdadeiro que está à tua direita, e o Espírito Santo que comigo e com vocês aí estão. Ó Senhor, abençoa, dá vitória a estas pessoas que não compreendem a Bíblia, mesmo aqueles que te servem, fora daqueles que não te servem, dá vitória, graça e compreensão, nos ajude na jornada, Senhor. Meu Senhor amado, abençoa todos os lados do ouvinte que está ouvindo as Escrituras agora, abençoa eles, traga eles como me trouxe, cura as enfermidades de seu espírito, para que eles possam ter comportamento, Senhor, generalizado, para que possa ser feliz aqui na terra. Põe a tua mão, Senhor, cura, assim como curar. Não sou melhor do que eles. Entra no lares das cada família no mundo inteiro. Abençoe e dá vitória e graça em nome do teu Filho amado, o Senhor Yeshua, o Senhor.
Rei do Rei e Senhor do Senhor e o Espírito Santo. Que o amor do nosso Deus, a graça de nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, esteja com todos nós. Todos digam amém. Que Deus abençoe e nos guarda e venha nos dar vitória. Amém? Que assim o Senhor Jesus nos abençoe. Logo, logo estaremos de volta assim em outro trabalho.